Bom, começando assim mesmo, tá? Para você que caiu aqui de paraquedas, eu sou Maurício Nunes, eu sou artista da alma, comunicador da verdade e contador de histórias. E esse é o primeiro vídeo de uma série de 28 dias. Digo, de 28 vídeos que eu vou postar durante 28 dias. E por que 28 e não 30 dias? Primeiramente, quero começar já quebrando esse tabu com vocês que um ciclo natural tem 28 dias, um ciclo lunar, né? São 4 semanas de 7 dias e a gente que acabou entrando nesse calendário maluco gregoriano dos 30 dias, 31, 28, que fica uma confusão. Então, diferentemente do desafio que eu fiz para mim mesmo no começo desse ano, que era criar vídeos no Instagram durante 30 dias, e eu fiz e foi muito massa, eu me propus esse desafio agora para criar conteúdos no YouTube também, começar o meu canal. Então eu vou fazer vídeos durante 28 dias, vou postar todos os dias, isso não quer dizer que eu vou gravar um por dia. Pode ser que no mesmo dia eu grave mais que um vídeo, não sei, vai muito do como for a minha demanda de trabalhos por aqui. Mas em resumo, a ideia é compartilhar com vocês durante esses 28 dias a realidade por trás da criação de conteúdo autêntico e verdadeiro, que não segue necessariamente scripts ou um conteúdo pensado em estratégia, simplesmente eu estou me propondo a criar conteúdo do meu coração, da minha verdade, durante 28 dias. Então, basicamente, a ideia é compartilhar com vocês como que vai ser esse processo, os altos e baixos, as dificuldades que eu tenho, que todo mundo encontra no processo criativo, trazer para vocês como que funciona o meu processo criativo e também compartilhar alguns insights e pensamentos que eu vou tendo durante esse período, principalmente sobre autoconhecimento, espiritualidade, que é o que eu vivo, é o que eu estudo na maior parte do tempo e é o que eu quero que esse canal seja, basicamente, né? Um ambiente seguro de troca, de compartilhamento e de expressão da verdade do nosso ser, porque é isso que eu acredito, um conteúdo autêntico e de verdade. Bom, eu acho justo começar compartilhando um pouquinho mais sobre o porquê desse projeto e como começou isso. Nesse final de semana eu estava fazendo um mapa dos sonhos com a minha parceira, a gente estava fazendo uma colagem, vou ver se eu boto na imagem aqui como é que ficou. E durante o nosso processo criativo de fazer a colagem, a gente estava ouvindo um podcast que eu gosto muito e quem me indicou foi minha parceira, que se chama Ser para Ter, é da Bia. É muito incrível ela falar sobre autoconhecimento, espiritualidade, cocriação de realidade, vários assuntos que eu acredito. E esse episódio em específico, ela estava falando sobre um livro chamado A Guerra da Arte. Eu já tinha escutado falar muitas vezes, mas nunca tinha parado para escutar alguma coisa sobre o livro ou ler ele propriamente dito. E ela já começa o episódio com a seguinte frase, olha só. A maioria de nós tem duas vidas, a vida que vivemos e a vida não vivida dentro de nós. Entre as duas está a resistência. Ela segue, vai falando um pouco mais algumas frases sobre o livro. E nesse episódio de quase 2 horas, foi basicamente o tempo que a gente estava recortando as revistas e fazendo a colagem do nosso mapa dos sonhos. Foram tantos insights, foi um episódio incrível. E basicamente esse episódio foi o que me inspirou a começar esse desafio, essa produção de conteúdo. Ela fala muito nesse episódio sobre a questão da resistência. Basicamente o livro fala sobre isso, né? Inclusive eu tive o insight de o que vai me guiar durante esses 28 dias na produção do meu conteúdo vai ser o livro. Então eu vou começar a ler o livro hoje, inclusive, depois que eu começar a gravar esse primeiro vídeo, já vou começar a ler o livro e eu quero seguir mais ou menos os ensinamentos e dicas que esse livro passa, porque ele basicamente fala sobre nós criativos, todos esses criadores de conteúdo, artistas, enfim, os criativos em geral, como a gente se sabota. A autossabotagem é gigante, os nossos processos criativos eles são barrados por diversos fatores. E agora falando de mim, da minha realidade, esse canal no YouTube ele tá para sair faz muito tempo, eu já tenho alguns vídeos gravados, mas nunca tava bom, sempre tinha alguma desculpa, eu nunca de fato tinha lançado o meu canal com um propósito, sabe? Então eu sinto que é o momento, depois desse episódio que foi muito incrível, muito inspirador, eu conversei com minha parceira, a gente trocou algumas ideias, ela trouxe vários insights também, e aí eu pensei, o que que eu posso fazer para conseguir trazer para minha audiência um conteúdo autêntico, alguma coisa de verdade, porque é isso que eu acredito, é isso que eu falo todos os dias. Mas como ser congruente com isso na criação do meu próprio conteúdo? Eu vou mostrar só a parte bonitinha, as frases bonitas que a gente posta nos Reels muitas vezes, ou vou realmente compartilhar todo o meu processo, como que está sendo, tanto de autoconhecimento quanto de criatividade, porque eles andam juntos. E é aquela questão, a gente nem sempre acorda inspirado para gravar um vídeo, para fazer uma foto, para criar um post. Só que justamente nesse livro, pelo que ela fala, que eu vou começar a ler basicamente junto com vocês, o autor comenta sobre a diferença entre um profissional e um amador.
O profissional sabe o que tem que ser feito, ele vai lá e faz, independente dos fatores externos. Já o amador sempre vai ter alguma desculpa para não fazer. O dia não tá bom, hoje eu acordei sem inspiração, ou tem muito barulho. Então, basicamente, criação de conteúdo por um período constante, trazendo essa ideia de conteúdo de verdade, autêntico do meu coração, do que eu acredito, foi a forma que eu encontrei de compartilhar com vocês, a minha audiência, como que é o meu processo. E obviamente eu quero trazer alguns temas que vão aparecendo nesse período, né, como as inseguranças, as sabotagens, os medos, enfim, o medo de julgamento, tudo isso que envolve se expor, trazer um sonho para a realidade, de conseguir realizar algo que a gente tanto acredita e na maioria das vezes fica lá guardado na gaveta ou só anotado no papel e a gente não coloca em prática. Então é basicamente um laboratório, vai ser uma experimentação. A minha ideia é tentar gravar sempre aqui nesse lugar, nesse escritório criativo. Se eu não conseguir, eu vou gravar na rua ou em outro ambiente, vai ser como for. Mas a ideia é trazer para vocês um conteúdo de verdade, mostrando os bastidores por trás da criação de conteúdo, sendo 100% vulnerável, autêntico e verdadeiro. Então foi basicamente assim que surgiu a ideia desse desafio. Estou me propondo então a criar esses 28 dias de conteúdo, postando todos os dias, no meu YouTube, que é algo novo para mim. Como eu tinha falado um pouco antes no vídeo, no começo desse ano eu tinha feito já um desafio de criar conteúdos no Instagram por 30 dias e foi uma experiência muito massa, muito legal, eu me realmente saí da minha zona de conforto e entendi principalmente o tipo de conteúdo que funciona e que não funciona para mim. Eu percebi que esse formato de falar com a câmera por mais tempo e dissertar um assunto e trazer as minhas opiniões é muito mais o formato que eu me identifico. Então é isso, agora eu tô começando esse formato. Eu espero muito trazer para vocês um conteúdo legal, que tenha valor, que realmente traga essa essência, sabe, da criação do conteúdo, que vocês possam se identificar também com o que eu estou passando, realmente perceber a verdade que existe aqui dentro, que é o que eu quero compartilhar com o mundo, que é o que eu acredito. E como eu mencionei durante todo esse período, o livro A Guerra da Arte vai ser o meu guia, o meu pilar base, então eu vou estar sempre lendo ele, trazendo alguns insights do livro, de repente alguns trechos que possam ajudar também, que possam expressar e mostrar aquilo que eu estou sentindo e que eu estou passando. E antes de finalizar esse vídeo, eu queria ler um trechinho, que eu já tinha lido agora esse começo e me chamou a atenção, bem no comecinho do livro. Olha só o que fala. Há um segredo que os verdadeiros escritores conhecem e que os aspirantes a escritor não sabem, e o segredo é o seguinte: o difícil não é escrever, o difícil é sentar-se para escrever. O que nos impede de sentar para escrever é a resistência. Então é isso, galera. Tô aqui, sentei para gravar esse vídeo, tô gravando esse vídeo, me propondo a criar esse conteúdo durante esse período dos 28 dias. Espero que vocês acompanhem, espero que vocês gostem, que essa mensagem possa chegar a quem tiver que ouvir. Eu tô aqui sendo apenas um canal. E é isso. Falando em canal, esse é meu canal do YouTube, Maurício Nunes. Aqui vou trazer muito assunto sobre autoconhecimento, espiritualidade, arte e vida, principalmente sobre a comunicação verdadeira, a autenticidade do nosso ser, a nossa forma de expressão artística que todo mundo tem. E se tu gostou desse vídeo ou se interessa por esse tipo de conteúdo, deixa um like aqui, fortalece, se inscreve no canal, deixa algum comentário sobre alguma percepção que tu teve. De repente manda para algum amigo que pode gostar desse conteúdo e me acompanha nessa jornada aí dos 28 dias produzindo vídeos todos os dias, que vem muita coisa boa por aí. Eu sou Maurício Nunes, artista da alma, comunicador da verdade, da minha verdade e contador de histórias, e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!